você comendo banquete na presença deles. Inimigo é para ver você comer banquete farto na presença deles. Então se aproprie dessa palavra e viva ela essa semana. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir em Lucas 5. Glória a Deus, glória a Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as suas redes de pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pode sentar aí no seu lugar. Hoje o pastor John não veio, porque a Clarinha fez uma cirurgia e ele está lá cuidando dela, acompanhando ela. Quero desde já agradecer a todos vocês pelas orações, pela cobertura, pelo carinho. Ela está se recuperando bem, graças a Deus. E aí, gente, vou até beber uma água, porque vou falar de uma coisa aqui. No primeiro culto, antes de começar a ministrar, eu confessei aqui o meu pecado para os pastores, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos confessar e deixar. Dizendo que eu fui inspirada, né? Com essa mensagem, recebi mesmo o rema dessa mensagem de uma série que eu estou viciada no Netflix. Que é The Chosen. Não sei se vocês já assistiram. Conhecem? Pois é, eu tô atrasada, né? Só tô assistindo agora. Comecei a assistir essa semana e ó, tô maratonando, gente. Mas não tô viciada não, tá repreendido em nome de Jesus. Já confessei, já deixei, e bora seguir. E aí, gente, eu comecei a assistir e quando eu vi essa cena, parece que foi como um imã, sabe, pros meus olhos. Eu fiquei vidrada nessa cena. E eu voltei uma vez a assistir, voltei outra a assistir, voltei outra a assistir. A mesma cena, não deixava o negócio, sabe, acontecer, desenvolver. E eu acho que eu assisti essa mesma cena umas 5 ou 6 vezes. No repeat, voltando. O Jonathan até entrou no quarto e falou: ué, não muda não. Essa série não vai mudar não, você tá vendo de novo. Só fala sobre a pesca maravilhosa essa série. Porque de fato eu estava assim, vidrada naquilo. Porque eu me identifiquei muito com isso, né? É uma cena que ela é muito parecida com cenas do nosso dia a dia. É uma cena muito parecida com, sabe, momentos da nossa realidade. Momentos do nosso dia a dia mesmo. Então, eu acredito que nós nos identificamos com aquilo. E a Bíblia está relatando aqui sobre uma pesca nunca antes vivida por esses pescadores que presenciaram essa cena.
A Bíblia está falando aqui de uma pesca nunca antes vivida por homens que estavam acostumados a pescar. Esses homens estavam acostumados a pescar durante o dia, durante a noite. Eles estavam acostumados com mar, peixe, redes. E eu acredito com a própria região em que eles estavam pescando esse dia, obviamente eles estavam acostumados. A Bíblia está falando que eles são pescadores, ou seja, eles sabem o que eles estão fazendo. Mas como essa pesca eles nunca viveram. Como essa pesca, os olhos deles nunca contemplaram. E eu compartilhei também que quando a gente ia para a roça do meu pai, lá tem um tanque de peixes. E aí a gente gostava de ficar pescando. E quando eu pescava um peixe, eu ficava super feliz. Quando eu pescava 2 peixes, eu ficava muito, muito feliz. Quando eu pescava 3 peixes, era o triplo da felicidade. Por quê? Porque era uma quantidade grande para mim. Não sou pescadora, não entendo de rede, não entendo de anzol, não entendo de isca, não entendo de nada. Mas se eu lancei meu nome, gente? O quê? A vara, né? Quando eu lancei a vara, o anzol, e eu pesquei algo, eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu não estou acostumada. Então você imagine para aqueles homens ficarem perplexos, para aqueles homens ficarem extasiados com a quantidade de peixes que foi pescada naquele dia, é porque era em abundância. Porque eles conheciam, certamente eles já tinham tido alguma pesca abundante na vida deles, mas como aquela nunca existiu. Então, para assustar eles, com certeza foi uma pesca muito boa, e eles estavam diante de algo sobrenatural que aconteceu. E quando a gente lê, essa é a parte da história que nós queremos para a nossa vida. Essa é a parte da história que você quer. Essa é a parte da história que eu quero. Essa é a parte da história que chama a nossa atenção. Porque eu quero o meu milagre. Eu quero receber, sabe? Eu vou receber em abundância. E Deus tem algo para fazer na minha vida. E Jesus vai aparecer. E Deus vai me dar. E o meu sonho será realizado. Sabe? E o que eu preciso vai acontecer. E essa é a parte da história que nós nos identificamos. Essa é a parte da história que nós queremos. Mas eu quero dizer que antes do dia amanhecer, existiu uma noite. Antes do dia amanhecer, existiu uma noite. E o que existiu nessa noite, o que aconteceu, os fatos que aconteceram nessa noite foi escassez, tristeza, derrota, vergonha, cansaço, estresse, decepção, medo. Porque esses mesmos pescadores que presenciaram a pesca maravilhosa foram os mesmos que saíram à noite das suas casas para pescar, com experiência de pesca, sabe, com os acessórios necessários. Foram para os lugares que eles sabem aonde, sabe, conseguem pescar. E foram os mesmos que lançaram as redes e não pescaram nada. A Bíblia menciona trabalho a noite inteira. Eles trabalharam a noite inteira. A Bíblia fala sobre muito trabalho. A Bíblia fala sobre muita entrega. A Bíblia fala sobre muito suor. Mas a Bíblia não menciona um peixe sequer, uma piaba. Não tem aqui dito para dizer que eles pescaram alguma coisa. Foi nada. Foi zero. Eles jogaram rede de um lado, rede de outro, rede para trás, rede para frente. Eles trabalharam a noite inteira. E a Bíblia diz que foi nada. Nada. E essa cena, ela se parece muito com, sabe, cenas do nosso cotidiano. Essa cena, ela parece muito com situações que acontecem na minha vida e na sua vida. Quantas vezes nós estamos diante do nosso trabalho? Quantas vezes nós estamos sem ver o resultado do nosso trabalho?
Quantas vezes, sabe, nós estamos esperando receber um resultado daquilo que fazemos e não conseguimos enxergar nada, e não conseguimos receber nada. Talvez seja uma prova que você se preparou durante muitos meses e você não passou. Talvez seja uma promoção no seu emprego que você esperou, mas outra pessoa ocupou o lugar. Talvez seja um casamento que você tanto sonha e hoje parece uma realidade tão distante da sua vida. Talvez seja o desejo de gerar. Talvez seja o desejo de ter filhos e você não consegue. Sabe, talvez seja um consórcio que você esperou ser contemplado e não foi. Uma causa na justiça que você está com expectativa. Eu não sei. Seja tantas e tantas coisas da nossa vida e talvez você esteja esperando, trabalhando e não consegue enxergar o resultado. Só quem tenta muitas vezes e não consegue nada, sabe o quanto é frustrante, sabe, essa sensação. Pensa comigo, trabalhar muito, trabalhar duro e ter pouco já é difícil, já é ruim, a gente já acha injusto. Agora você pensa trabalhar muito, suar muito, se entregar muito e não ter nada. E eu sei que existem pessoas que entraram aqui nessa noite dessa maneira. Eu sei que existem pessoas que entraram por aquela porta lá, trabalhando muito, orando muito, jejuando muito, fazendo muito, sabe, tentando de um jeito, de outro, se esforçando, mas não consegue enxergar o resultado do trabalho das suas mãos. Tem horas que nós estamos, na nossa vida, nós estamos como esses pescadores, cansados, desanimados, fracos, tristes, sabe? Porque a gente faz e não consegue enxergar. E a Bíblia fala que o dia amanhece, eles atracam o barco e começam a lavar as redes. E essa é a história dos pescadores. O dia amanhece, eles começam a lavar as redes, eles deixam os barcos e ponto final. Essa é a história deles. Mas eu quero te dizer que nenhuma história que tem Jesus, nenhuma história que Jesus entra, nenhuma história que Jesus chega, tem um fim sem solução. Nenhuma história por onde Jesus passa termina sem solução. Porque quando Jesus entra, algo acontece. Quando Jesus entra, Ele arranca o ponto final e Ele coloca uma vírgula dizendo: a sua história não termina em fracasso, a sua história não termina em escassez, a sua história não termina em derrota, a sua história não termina em sonhos frustrados. Eu estou colocando uma vírgula e eu quero dizer que ainda existem folhas brancas a serem escritas, uma história de sucesso, uma história de milagres, uma história de poder e restauração. Amém? Quando Jesus chega, Ele arranca qualquer ponto final e coloca uma vírgula para uma história de sucesso ser escrita. Essa seria a história dos pescadores se Jesus não tivesse chegando com uma multidão. Aqui encerrou uma história. Lucas contou uma história aqui. E aqui seria o final dessa história se Jesus não estivesse passando. Se Jesus não estivesse vindo de Genezaré com uma multidão seguindo, cercando, sabe? Esse seria o fim da história dos pescadores. Mas a Bíblia diz, agora que do outro lado, Lucas começa a contar uma outra história. E é uma história que não tem nada a ver com essa que eu acabei de contar, mas que no final elas vão se juntar. No final elas vão se juntar e algo vai acontecer.
A Bíblia diz em Eclesiastes 7:8 que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Eu quero te dizer, talvez você esteja com um fim em alguma área determinada da sua vida que parece que é somente o fim. E para os seus olhos, diante dos seus olhos, humanamente é só um fim. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer. Jesus está cruzando o seu caminho. Jesus está cruzando essa impossibilidade. Jesus está chegando diante dela e a partir de agora, uma nova história será contada e escrita por você. Amém? Você acredita? Amém. E aí Lucas começa a contar agora essa outra história. E agora Jesus está vindo acompanhado de uma multidão, debaixo de uma atmosfera de curas, debaixo de uma atmosfera de ensinos, debaixo de uma atmosfera de milagres, debaixo de uma atmosfera de poder. Jesus está vindo acompanhado de uma multidão. Perceba, existe um cenário e duas situações acontecendo. Existe um ambiente e duas situações acontecendo. De um lado, pescadores frustrados, tristes, lavando redes. E de outro, uma atmosfera de alegria chegando. E de outro, uma atmosfera de poder chegando. Jesus estava vindo. A Bíblia diz que a multidão comprimia Jesus. Então Jesus chega diante do mar, vê 2 barcos, escolhe um barco e entra. E a Bíblia diz que o barco que Jesus escolheu para entrar foi o barco de quem, gente? O barco de Simão. Existiam 2 barcos. Jesus estava olhando. Certamente ele não sabia o qual era de um, qual era de outro, mas Jesus entra no barco de Simão. Será que foi coincidência? Será que foi obra do destino, obra do acaso? Será que foi o acaso da vida? Não, porque Jesus é intencional. Tudo o que Jesus faz é debaixo de uma direção. Tudo o que Jesus faz na sua vida é intencional. Jesus não te trouxe hoje aqui nesse lugar para você sair da mesma maneira, mas a intenção de Jesus de ter tirado você da sua casa e trago você para este lugar nessa noite é para, sabe, trazer um combustível de fé, de ânimo e de renovo para você e dizer que o seu fim não acaba aqui. Mas existe uma história a ser escrita agora, pelo dedo de Deus, amém? Intencionalmente, Jesus escolhe o barco de Simão. Intencionalmente, Jesus escolheu a mim e a você. Intencionalmente, Jesus escolheu entrar no meu barco e no seu barco. E Jesus, quando entra, faz algo acontecer. Mas o engraçado é, sabe o que aqui? Que Jesus entrou no barco de Pedro como se nada tivesse acontecido. Jesus entrou no barco de Simão como se nada tivesse acontecido. Ele não pergunta como ele estava. Ele não pergunta porque ele estava lavando as redes. Ele não pergunta onde estavam os peixes. Ele simplesmente entra. Sabe por quê? Porque quando Jesus decide entrar e olhar, ele apenas quer nos usar. Porque aqui Jesus estava dando um recado, que no mar do esquecimento estava aquela noite. Jesus estava mostrando aqui para Simão que aquela noite de, sabe, escassez, vergonha, tristeza, estava jogada no mar do esquecimento. Jesus, ele não fica trazendo o nosso passado à tona. Quem traz o nosso passado à tona é Satanás e muitas vezes nós mesmos. Eu quero dizer que o seu passado, ele já está no mar do esquecimento. Jesus está apenas olhando para você hoje e dizendo: eu quero te usar. Jesus está hoje entrando no seu barco e ele não está perguntando como você está. Ele não está perguntando se você quer ou não, se você deixa ou não. Jesus está hoje diante do seu barco, apenas dizendo: eu quero entrar. E
a pessoa que eu quero usar é você. A pessoa que eu quero usar é você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. A pessoa que eu quero usar é você. Gente, Jesus nos usa em momentos em que nós estamos fracos. Jesus nos usa em momentos em que nós pensamos que vamos desistir. Jesus nos usa em momentos difíceis da nossa vida. Jesus nos usa em momentos que nós pensamos que nada vai dar certo. Amém? Eu compartilhei que na última reunião de mulheres, sabe, eu estava lá indo ministrar na sede. De repente o John, chegando em casa para ficar com as crianças, me liga: amor, eu busquei a Clarinha na escola e bati o carro, vou atrasar, deu tudo errado aqui. Enfim, a minha vontade naquele momento, sabe o que era? Desistir de tudo, largar a mão de tudo. A minha vontade naquele momento, gente, era ir para casa, era ir ao encontro da minha filha, ficar com a minha família, ficar com eles à noite. Mas logo eu me lembrei que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Logo eu me lembrei que eu precisava ir fazendo o que Deus me chamou para fazer. E eu fui. Deixa eu te dizer, não deixa o dia mal, sabe, fazer com que você desista de fazer o que você foi chamado para fazer. Porque Deus te chamou para estar no centro da vontade dele. Então o dia mau, as coisas ruins não podem atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Não desista no dia da sua impossibilidade. Não desista no dia da sua dor. Não desista no dia da sua fraqueza. Talvez você não esteja compreendendo a forma como Deus está fazendo. Talvez você não esteja compreendendo a forma como Deus está agindo. Mas agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Então avança, descansa, porque andar com Deus é a melhor escolha das nossas vidas. Amém? E aí Jesus pede para Pedro entrar novamente no mar. Jesus viu, Jesus sabia, e Jesus pede para Pedro repetir o que ele tinha acabado de fazer. E Pedro entra. Eu imagino, sabe, ele cansado, eu imagino ele chateado. Mas quando Jesus chama e quando Jesus manda ele entrar, ele entra no barco, ele vai de novo, ele ouve a voz e ele obedece o comando da voz, porque ele sabe que a voz de comando que estava chamando ele para entrar no mar novamente não era a voz de homem, mas era a voz de Jesus. E Jesus nos chama independente das nossas noites, sabe, difíceis. Jesus nos chama independente dos nossos problemas. Será que nós temos esse coração de Pedro? Será que nós temos essa coragem de Pedro? Será que nós deixamos Deus nos usar, mesmo num dia mau? O que sobra de você num dia ruim? Murmuração ou adoração? O que sobra de você num dia que você recebe um não? Murmuração ou adoração? Nós precisamos ter esse coração disponível, de quando Jesus nos chama, a gente larga a rede, a gente larga mar, a gente larga peixe, a gente larga barco, a gente abandona sonhos para dizer sim ao chamado do Senhor, para dizer sim ao propósito de Deus nas nossas vidas. Porque quando Jesus nos chama, Ele nos chama para andar além das nossas impossibilidades. Ele nos chama para andar por cima do mar. Ele nos chama para andar com Ele nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então Jesus manda Pedro levar o barco para águas profundas. Ou seja, nesse direcionamento de Jesus eu consigo enxergar duas coisas. Jesus estava dando dois recados para Pedro. Um, me coloque em um lugar favorável, onde eu posso pregar e as pessoas possam me ver. Dois, o milagre que eu tenho para fazer na sua vida não é no raso, mas sim no profundo. Porque as nossas guerras e as nossas lutas e as nossas dores e as nossas fraquezas, elas não são desculpa para nós colocarmos Jesus em um lugar desfavorável na nossa vida. Amém? Elas não são desculpa para nós colocarmos Jesus em um lugar ruim nas nossas vidas.
Eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês aqui, compartilhei no primeiro culto, que quando eu fui ganhar o Zion, algo aconteceu. Nós estávamos esperando que fosse ocorrer tudo bem, estava indo tudo bem na minha gravidez, nós estávamos esperando que ia ser tudo normal, como toda mãe espera, receber o seu filho, ir para casa com o filho, tinha outra criancinha me esperando em casa, então nós estávamos naquela expectativa. E quando o Zion nasceu, ainda na sala de parto, ele precisou ser reanimado. Muitas coisas aconteceram e eu me vi diante, de uma grande frustração, porque eu esperava que algo fosse acontecer, e aconteceu exatamente o oposto do que eu estava esperando. E eu me vi diante de um momento muito frustrante, muito triste, porque eu queria que a história não se repetisse, como aconteceu com a Clarinha. Eu queria viver algo diferente. Eu estava na expectativa de viver algo diferente. Eu estava na expectativa de viver os primeiros momentos com o meu filho no meu colo, com o meu filho nos meus braços. Eu estava na expectativa de poder dar colo, de poder amamentar. Eu estava na expectativa de viver o que as minhas amigas viveram, o que as meninas vivem. Eu estava na expectativa de viver isso. E de repente, eu fui pega de surpresa com algo que eu não estava esperando. E diante disso tudo, eu fiquei muito reclusa no quarto do hospital. O meu caminho era apenas da UTI para o quarto, sem muitos sorrisos, sem muita alegria, sem cabeça erguida, estava prostrada e me vi reclusa mesmo. E eu falei, não quero que ninguém, me encha. Quero ficar aqui, vivendo minha dor, vivendo meu momento, vivendo minha situação. Me deixa. E de repente, aconteceram duas coisas que foi um gatilho para o meu posicionamento mudar. A primeira coisa foi que eu recebi a ligação de uma pastora, pastora Thalita Pereira. E ela falou assim: não estou ligando, com aquele sotaque dela, pernambucano, não estou ligando para te dar, uma injeção de ânimo, dizer que vai ser bom, que seu milagre vai chegar, que vai ficar tudo bem, que vai tal. Estou te ligando, Raíssa, para dizer que você vai dar conta. Levanta a sua cabeça. Ela não sabia de nada, porque ela nem deixou eu falar como eu estava. Ela já ligou falando isso. Estou ligando para falar que você vai dar conta. Levanta a sua cabeça, sai desse quarto escuro, levanta as cortinas desse quarto e comece a adorar o seu Deus. Porque o Deus que fez você passar por esse caminho de UTI uma vez, é o Deus que vai fazer você passar a segunda, e é o Deus que vai te dar força para enfrentar esse caminho. Levanta agora dessa cama, você está de pé? E eu vou ficar, não, eu não estou falando que você, levanta agora dessa cama, você está de pé? Aí eu rapidamente levantei, pastora, estou de pé. Levanta a cabeça, desliga o telefone e vai para a UTI profetizando. E aí eu recebi essa ligação, e logo em seguida, no outro dia, vocês começaram a ir para a porta do hospital orar. Logo em seguida, no outro dia, a igreja começou a orar. E aquilo foi um combustível de ânimo. Aquilo foi um combustível de força para nós ali naquele hospital. E diante dessas duas coisas, o meu posicionamento começou a mudar. Eu já não entrava mais de cabeça baixa, mas eu entrava de cabeça erguida. Eu já não entrava mais triste, mas eu entrava alegre, porque o meu filho estava vivo. E enquanto existe vida, a gente profetiza. E se não existe, a gente profetiza também, porque o nosso Deus é um Deus que ressuscita morto. O nosso Deus é o Deus que faz o impossível acontecer, amém? E o meu posicionamento começou a mudar naquele quarto. E de repente, diante de toda aquela comoção que nós estávamos, foi algo que realmente chamou a atenção das pessoas, dos profissionais, do próprio hospital.
E eu comecei a receber, embaixo da porta do meu quarto, cartinhas de pessoas, de mulheres que estavam internadas lá no corredor do hospital, pedindo oração, pedindo uma visita. E eu recebi várias cartinhas embaixo da minha porta. E quando eu começava a abrir aquela carta e ler aquelas cartas, elas estavam me contando histórias difíceis. Elas estavam me pedindo oração, elas estavam me pedindo visita. E eu falei, meu Deus, será que elas não conseguem enxergar que eu também estou passando tudo isso? E é difícil para mim. E eu falei, Senhor, se eu estou aqui, existe um motivo pelo qual eu tenho que estar aqui. Esse quarto desse hospital não será palanque para minha dor. Esse quarto desse hospital não será palanque para o meu choro. Esse quarto desse hospital não será palanque para minha tristeza. Eu vou me levantar, eu vou vestir uma roupa, eu vou visitar, eu vou orar, eu vou fazer o que eu fui chamada para fazer, porque esse ambiente aonde eu estou não será um ambiente de tristeza, de derrota, não, mas será um ambiente aonde o Senhor vai operar milagres. Então eu comecei a fazer visita. Logo chamei o apóstolo, e vocês sabem como o nosso apóstolo é, muito empolgado. Vamos, a gente começou a visitar, derramar óleo, orar. Daqui a pouco já não era mais só o corredor que eu estava nos chamando, já eram outros, sabe, outras unidades ali do hospital, outros ambientes nos chamando. E quando nós vimos, já não existia dor, já não existia medo, já não existia tristeza. Nós estávamos de pé, fazendo o que nós fomos chamados para fazer. Eu quero te dizer algo, talvez você esteja vivendo os dias mais difíceis da sua vida. São exatamente nesses dias que Deus quer te usar. São exatamente nesses dias que Deus quer usar o teu barco, que Deus quer pegar na tua mão e te impulsionar para o seu milagre, te impulsionar para o seu chamado, te impulsionar para o seu propósito. Pare de fazer com que o seu barco seja palanque para suas dores. Pare de fazer com que nas suas redes sociais as pessoas tenham pena de você. Pare de fazer com que as suas mensagens deem entonação de coitado, deem entonação de tadinho. Nós não somos tadinhos, nós não somos coitados, nós somos filhos de um Deus que é o dono do ouro e da prata, de um Deus que anda sobre as águas, de um Deus que faz mar abrir, de um Deus que, sabe, traz uma pesca abundante. Nós somos filhos de um Deus que tudo pode. Chega de fazer com que a sua vida, as suas dores, as suas emoções, o seu passado seja, sabe, maior do que o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa justamente no seu dia mau. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa justamente, sabe, quando você pensa que você não tem nada para dar. É aquele dia que Deus quer te usar. Eu pensei que eu não tinha nada para dar. Eu pensei que eu não tinha nada para entregar para aquelas pessoas. Essa foi a primeira visão que eu tive quando eu comecei a ler as cartas. Sabe, eu falei, meu Deus, eu não tenho nada para dar para elas, está difícil. Eu estou do mesmo jeito que elas estão. Eu estou chateada da mesma forma, eu estou com medo da mesma forma. Sabe, eu estou apavorada da mesma forma. E logo Deus me lembrou que a minha vida, ela precisa ser o outdoor. O meu barco precisa ser palanque para Jesus subir e fazer milagres, amém? Precisa
precisa ser palanque para Jesus subir e fazer milagres. E isso é tão extraordinário, que quando você começa a dar espaço para Jesus na sua vida, sabe, todas as outras coisas elas ficam de lado. Sabe, porque muitas vezes você está com o sentimento muito à flor da pele. Sabe, porque muitas vezes você só consegue pensar nessa dívida, nessa conta. Sabe, porque muitas vezes você só consegue ter olhos para olhar essa doença, porque você não está dando espaço para Jesus operar. Porque quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quando nós estamos, sabe, na missão, quando nós estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, rapidamente a gente se esquece do nosso eu. Rapidamente a gente se esquece do nosso ego. Rapidamente a gente se esquece de nós mesmos. Porque importa que Ele cresça e a gente diminua. Importa que o Senhor cresça e que nós venhamos a cada dia estar prostrados e rendidos diante do Senhor. Amém? E eu gostaria que nessa noite você se colocasse em pé no seu lugar. E você deixasse essa palavra, sabe, encher o seu coração. E você fosse inspirado por essa palavra. E deixasse essa palavra tomar lugar no seu coração. E deixasse essa palavra tomar lugar na sua mente. Existem tantas vozes falando com você. Existem tantos ruídos tentando, sabe, apagar a sua fé. Pedro fala algo interessante. Ele diz assim: Senhor, nós fizemos isso a noite inteira. Pedro diz: Mestre, nós fizemos isso a noite inteira. Nós lançamos rede a noite inteira. Nós fizemos isso que você está pedindo para a gente fazer a noite inteira. Mas sobre a tua palavra eu lançarei novamente. Talvez você esteja cansado de lançar as redes no mar. Talvez você esteja cansado de lançar as redes no mar. Mas a partir de hoje, lance as redes sobre a palavra dele. A partir de hoje, lance as redes sobre a palavra de Jesus. Porque quando ele libera a palavra é diferente. A voz de Deus tem o poder de operar milagres. A voz de Deus tem o poder de criar as coisas. A voz de Deus tem o poder de dar vida àquilo que estava morto. Talvez existem sonhos que já estão mortos dentro de você. Talvez existem sonhos que já estão apagados. Mas a palavra de Deus, ela dá vida. A palavra de Deus, ela dá restauração. Existe algo que aconteceu que é sobrenatural. Jesus não apenas queria entregar o milagre para Pedro. Jesus não apenas queria entregar, sabe, um sobrenatural sobre a vida dele. Jesus não quer apenas fazer um milagre na sua vida. Jesus não quer apenas te dar algo que você tanto quer. Jesus não quer apenas, sabe, entregar para você algo e aquilo se torna um fim em si mesmo. Jesus fez o milagre na vida de Pedro. Jesus derramou algo abundante sobre a vida dele. Mas no final de tudo, Jesus chama ele para o grande propósito da vida dele. Jesus diz: Simão, vem. E a partir de hoje você não será mais Simão, mas você será Pedro, pescador de homens. E rapidamente Pedro deixou para trás até o barco lotado de peixes. Rapidamente Pedro deixou para trás o barco lotado. O milagre já nem importava mais. Sabe o que importava? Andar com Jesus. Sabe o que importava? Ter intimidade com Jesus. Sabe o que importava? Estar perto de Jesus. Jesus hoje está chamando pessoas aqui para o seu propósito. Jesus hoje está aqui impulsionando você para o seu chamado, impulsionando você para aquilo que você foi chamado para fazer. Não é somente sobre milagres, não é somente sobre um filho, não é somente sobre uma bênção
bênção financeira. Não é somente sobre uma casa, não é somente sobre um carro, não é somente sobre um casamento, não é somente sobre um sonho seu concretizado, mas é sobre o propósito maior, é sobre você se tornar um discípulo, é sobre você se tornar um filho de Deus, é sobre você estar diante do seu chamado e do seu propósito, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, amém? E se você acredita, eu sei que existem pessoas que estão aqui nessa noite e estão falando: Deus, eu quero, Senhor, receber os teus milagres, mas não somente os teus milagres, eu quero ser impulsionado para aquilo que eu fui chamada para fazer. E eu quero que nesse momento você comece a orar aí no seu lugar. Eu quero que nesse momento você comece a abrir o seu coração e rasgar o seu coração diante de Deus. Fale para Deus quais são os seus medos. Fale para Deus quais são as suas dores. Fale para Deus aquilo que incomoda você. Fale para Deus aquilo que faz com que você não consiga romper. Deus hoje quer ouvir a sua voz. Deus hoje quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir o seu clamor. E além de ouvir, nós temos um Deus que está aqui hoje para atender o nosso chamado. Deus ouve a nossa oração. Meu Deus, existe aqui o teu povo, Senhor. Eu quero declarar sobre a vida deles um tempo onde eles experimentarão a tua boa mão. Um tempo onde o teu povo vai experimentar o Senhor chegando e vendo que quando o Senhor chega, tudo muda, tudo acontece. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por cada vida. Eu apresento cada vida diante do Senhor e eu declaro sobre eles, ó Pai, o teu poder. Eu declaro sobre eles, Senhor, a tua cura. Eu declaro os teus milagres. Eu declaro os teus sinais. Senhor, aonde há dor, aonde há tristeza, aonde há vergonha, aonde há derrota, o Senhor é um Deus que nos dá forças para entrarmos no mar novamente, para lançarmos as nossas redes. Eu declaro sobre a vida de cada pessoa que está nesse lugar, que ela não tenha medo de lançar as redes essa semana, que ela não tenha medo de voltar a fazer o que ela fazia essa semana, que ela não tenha medo de voltar a andar com Deus, de voltar a se entregar a Deus, de voltar a se entregar ao seu chamado, ao seu propósito. Meu Deus, aqueles que estão feridos, traz agora um bálsamo sobre essa ferida, e que essa ferida ela se torne um testemunho, que essa ferida não mate o meu irmão, que essa ferida não arranque o meu irmão do centro da tua vontade, mas que ela seja, Senhor, como uma flecha que vai lançá-lo em direção ao seu propósito. Amém.